Oi, gente, tudo bem? Olha só, como eu havia prometido, vou fazer a resolução da lista de revisão de vocês, para vocês estudarem para a prova. Começando então com a questão número 1, tá falando o seguinte: observe a figura abaixo e encontre o valor de x. Vocês têm que observar a figura. Normalmente o exercício ele vai te dar, ó, quando tiver que somar 180, ele vai fazer esse meio arco aqui, tá? Quando forem iguais, quando forem opostos pelo vértice, é totalmente diferente a linha de raciocínio. Nesse caso, vocês precisam observar se isso aqui, ó, vai dar 180. Ou seja, nesse caso aqui, essa soma aqui deu 180 e foi dividida em duas partes. A primeira é 3x e a segunda é 2x mais 5. Ou seja, a primeira parte mais a segunda parte vai dar 180 graus. E é isso que nós vamos escrever, ó, que a primeira parte, que é 3x, mais a segunda parte, que é 2x mais 5, é igual a 180 graus. Como vocês já sabem, gente, 180 graus. Só arrumar esse zero aqui, ó. Como vocês já sabem, letra e número não se mistura. Tem que ter o grau aqui, mas minha caneta tá falhando, aí vocês colocam o grau aí no exercício de vocês. Então, é 5 graus, 180 graus. Como vocês sabem, letra e número não se misturam. Então, a gente vai colocar letra com letra e número com número. Então, eu tenho aqui 3x mais 2x, a gente tem um total de 5x. Mais 5 graus, que é igual a 180. Não esqueçam de colocar os graus, tá? Que é igual... Peraí. Que é igual a 180. Como o 5 aqui ele tá mais, ele vai pro outro lado menos. Então, vai ficar aqui, ó, 5x é igual a 180 menos 5. 180 menos 5 dá 175. Então, 5x é igual a 175. Não sei por que ela tá assim hoje. Se o 5 aqui ele tá multiplicando, ele passa pro outro lado dividindo. Então, vamos passar o x pro outro lado dividindo. Cento e 175 dividido por 5. Só você ir lá no cantinho e fazer. Eu não vou fazer não pra gente não perder tempo. Mas esse x aqui vai ser igual a 35. Tá, se eu pedir 35 graus, se eu pedir para vocês o valor de x, essa é a resposta. Mas se eu pedir para vocês o valor do ângulo, vocês vão ter que vir aqui no cantinho e substituir. Então, 3x, você vai tirar o x e vai colocar o 35. Então, vai ficar 3 vezes 35. Vou até tirar esse vezes como x, senão vai confundir. 3 vezes 35. Que vai ser igual a 105 graus. Então, 105 graus é o primeiro ângulo aqui, que é esse aqui, tá? Nossa, tirar até esse grau aqui, ficou muito grande. Aqui, ó, 105 graus, isso. O segundo é 2x mais 5. Então, vocês vão substituir, no lugar do x, vocês vão colocar 35. Então, vai ficar 2 vezes 35... mais 5, que é igual a 75. Ou seja, se a gente substituir
Se a gente substituir o x, aqui deu 75 graus. Se a gente somar os dois, 75 mais 5, vai dar exatamente os 180 graus. Vocês também podem pegar 180, que é o total, diminuir de 105, que vai dar os mesmos 75. Vai manter a mesma resposta, tá? A 2, eu quero que vocês indiquem para mim quais são os valores de x. Antes de fazer a 2, eu vou pular para 3, porque o espaço que sobrar eu terminar a 2, tá? Olha só, o dobro de um número. Gente, quando eu não sei que número é ele, eu vou chamar ele de x. Eu quero saber o dobro de um número somado com 10 é igual a 100. Nesse exercício, vocês precisam colocar na língua matemática aquilo que nós estamos falando na língua portuguesa. Se eu falo o dobro de um número e eu não sei que número é esse, eu chamo esse número de x. Se eu falo dobro, eu quero dizer 2x. Se eu falo triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. E assim vai. Como eu quero o dobro de um número, então, eu quero aqui, ó, 2x. Então, 2x. O dobro de um número somado com 10. Então, mais 10. É igual a 100. Então, coloca aqui. Eu quero que vocês sempre montem a equação, tá bom? Então, é igual a 100. Beleza, que número é esse? Quem tá atrapalhando o x nesse caso aqui é o mais 10. Ele vai pro outro lado como menos 10. Então, é só a gente jogar ele lá pro outro lado e inverter a operação. Então, aqui eu tenho 100 menos 10. 100 menos 10 aqui vai dar 90, ou seja, 2x é igual a 90. Agora, quem está atrapalhando o x aqui é o 2. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, vai ser igual a 90 dividido por 2. Nesse caso, então, o nosso x vai ser igual a 45. Pronto, 45 graus. Não esqueçam dos graus. Deixa eu arrumar essa bolinha aqui. Beleza. Bom, aí a 2 vai ficar da seguinte forma. Peraí. Agora, voltando aqui para a 2, eu vou fazer aqui a letra A. Vai ficar assim, ó. X mais 3 menos 1 igual a 13. Vocês podem fazer essa continha aqui nesse mesmo lado, mas 3 menos 1 são sinais diferentes, ou seja, você precisa subtrair. 3 menos 1 vai ser 2, e manter o sinal do maior, que nesse caso é o 3. Ou você pode jogar tudo pro outro lado com o sinal contrário. Aí vai ficar assim, ó, que x é igual a 13 menos 3 mais 1. 13 menos 3 vai dar 10. E 10 mais 1 vai ser igual a 11. E o nosso resultado, então, aqui, ó. X é igual a 11. E esse é o resultado. Na letra B, quem está atrapalhando o x aqui é 130. Vocês podem ver que não tem nada escrito aqui do lado do 130, significa que ele é positivo. Esse mais pertence ao x, tá? Se ele é mais 130, ele vai para o outro lado como menos 130. Ou seja, x, se a gente deixar ele sozinho, vai ser igual a 500 menos 130. Neste caso, 500 menos 130 vai ser igual a 370. Só mais essa letra aqui, que minha caneta hoje está muito sensível. 370. E essa é a nossa resposta, tá? Cuidado com essas contas de cabeça. Eu vi muito aluno colocar 470. Cuidado. Bom, na letra C, vou fazer ela aqui, ó. Letra C, ela tá falando que x menos 12 igual a menos 20. Gente, cuidado. A galera que tá do lado de lá, do igual, ela não tá atrapalhando o x. Então, ele tem que manter. Eu vi muitos alunos tirando esse menos do 20.
mantém ele aqui. Então, menos 20 está aqui, ele continua menos 20. Quem vai para o outro lado é o menos 12. Esse menos é do 12. É ele que vai passar para o outro lado, é ele que está atrapalhando o x. E ele vai para o outro lado como mais 12. Ou seja, aqui nós temos sinais diferentes. Aqui não tem jogo de sinal, não tem ninguém multiplicando, nem dividindo, nem liberando, nem parênteses, colchetes ou chaves. Aqui a gente está falando de sinais diferentes. É só subtrair e pegar o sinal do maior, que nesse caso é o 20. Como o 20 é o maior, o nosso resultado é negativo. E 12 menos 20, o nosso resultado então é menos 8, tá? Vou usar a letra D aqui embaixo. A letra D está falando o seguinte: 2x mais 5 é igual a 25. Quem está atrapalhando o x aqui, quem vai embora primeiro é aquele mais afastado, que é o mais 5. Se ele é mais, vai para o outro lado da igualdade. Vocês têm que gravar o seguinte: só vai virar a operação, por exemplo, mais vai para lá menos, o menos vai para lá mais, divisão vai para lá multiplicação, multiplicação vai para lá divisão. Só vai virar quando ele pula o igual, tá? Quando ele sai do lado de cá do igual, vai para o outro lado do igual. Se não pular, não vira o sinal. Então, aqui eu tenho 2x mais 5 igual a 25. Nesse caso aqui, ó, o 5 ele vai primeiro. E ele tá positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, 2x vai ser igual a 25. 25 menos 5. 25 menos 5 vai dar 20. Então, 2x igual a 20. Quem está atrapalhando o x agora é o 2. E ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 2. Nesse caso aqui, o valor do nosso x vai ser 10. Isso. Para a gente finalizar, então, a letra E. A letra E está falando o seguinte: 2x menos 4 igual a 12. O 12 está lá, deixa ele do jeito que está. Quem vai sair de perto primeiro vai ser o menos 4 e ele vai para o outro lado mais 4. Então, aqui vai ficar 2x igual a 12 mais 4. 12 mais 4 dá 16, ou seja, 2x é igual a 16. O x, nesse caso aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, que nesse caso, x igual a 8. Finalizando assim, a questão 1, 2, 3 da nossa lista. Bom, agora a questão 4. Questão 4 bem tranquila, tá? Que resolva as equações. A letra A tá x mais 4 dividido por 5 igual a 2. Vou começar então com a letra A. O que a gente tem que ter na mente é que a gente precisa deixar o x sozinho, isolar ele, deixar sozinho desse lado da igualdade, que tá do outro lado, tá tranquilo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é afastar quem tá embaixo. Então, quem tá embaixo nesse caso aqui é o 5 e ele está dividindo. Então, ele vai para o outro lado, só que ele vai multiplicando. Ou seja, vai dar x mais 4. O 2, ele fica onde que ele tá. O 5 aqui, ele tá dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Isso. Aí, você vai fazer primeiro desse lado. Uma coisa que eu quero falar para vocês é para vocês colocarem passo a passo. Não gosto desse negócio de fazer direto. A sua conta fica extremamente desorganizada. Esse negócio de fazer direto, você tem muito mais chance de errar, porque você não está enxergando passo a passo do que você está fazendo. Então, eu prefiro que você perca um tempinho mais na prova, mas que vocês façam de forma que fica o mínimo de erro possível, tá? Então, 2 vezes 5 aqui vai dar 10. Agora, quem está atrapalhando 4 aqui, aliás, quem está atrapalhando x é o mais 4. E ele vai para o outro lado, menos 4. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 10 menos 4. 10 menos 4, nesse caso, x é igual a 6, tá? Bom, a letra B, do mesmo jeito, a gente precisa deixar o valor do x sozinho. Ele está aqui sendo dividido por 4. O 4 vai afastar primeiro. Se ele está sendo dividido, ele vai para o outro lado
multiplicando. Ou seja, aqui vai ficar 3x, depois a gente tira o 3, vai ser igual a 9 vezes 4. Nove vezes 4 é 36. Então, 3x é igual a 36. E nesse caso aqui, o x, o 3, ele está multiplicando o x. E ele vai para o outro lado dividindo, que é o contrário, né? Então, 36 dividido por 3. 36 dividido por 3, o valor do x vai ser igual a 12. E essa é a resposta. Bom, para a gente finalizar, vou colocar aqui embaixo a letra C. A letra C está falando o seguinte: 4x mais 5 dividido por 5 igual a 1. Do mesmo jeito, você vai pegar o 5 e jogar para o outro lado. Lá, esse primeiro 5 aqui de baixo, ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, aqui vai ficar, ó, 4x mais 5 é igual a 1 vezes 5. 1 vezes 5, nesse caso, é 5. Então, 4x mais 5 igual a 5. Esse aqui tá mais 5. Ele vai para o outro lado, menos 5. Ou seja, 4x igual a 5 menos 5. 5 menos 5, gente, costuma dar 0, tá? 4x igual a 0. Pra gente finalizar, o 4 aqui tá multiplicando, ele passa pro outro lado dividindo e se eu não tenho nada dividido por 4, a minha resposta costuma ser nada. Então, o x aqui vai ser igual a 0. Bom, a 5. A 5 tá falando o seguinte: eu tô mostrando pra vocês que isso aqui é um retângulo, por isso que eu coloquei aqui, ó, esse sinalzinho aqui pra mostrar que é de 90 graus e aqui, ou seja, aqui também é 90 graus, tá? Aqui também é 90 graus. Se eu sei que aqui é 90 graus total, ele foi dividido em quantas partes? Duas partes. Se fosse 180, gente, ele ia estar nesse formato aqui, vocês lembram, né? Então, esse aqui a gente já sabe que é 90 graus, beleza? Aí, ele foi dividido em duas partes. Eu vou pegar a primeira parte, que é 2x, mais a segunda parte, que é de x, que vai ser igual a 90. É isso, já tá montadinho. 2x mais x, peraí. Era pra ser uma bolinha aqui, pronto. 2x mais x vai dar 3x. Gente, não esqueçam, quando for de grau, pra vocês não esqueçam de colocar a bolinha do grau, tá? Porque senão fica sem unidade e aí o exercício tá errado. Então, aqui eu tenho 3x igual a 90, porque 2x mais x é igual a 3x. Quem tá atrapalhando agora é o 3. Ele tá multiplicando e ele passa dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 3. Nesse caso aqui, nosso x, ele vai ser igual a 30 graus. Gente, 30 graus é o valor do x, vocês têm sempre que lembrar disso, tá? Ou seja, do lado de cá, a gente sabe que é 30 graus. E o outro lado, mas nesse caso aqui, deu o mesmo valor, porque o x é o valor do ângulo. Nesse caso aqui, o valor do ângulo é 2x. Então, você vai tirar o x e vai colocar o 30 no lugar dele. Ou seja, vai ficar 2 vezes 30. Neste caso, então, o ângulo é de 60 graus. Se a gente somar, então, 60 com mais 30 graus, vai dar exatamente os 90 graus, finalizando assim o exercício. Bom, a questão 6, gente, é bem tranquila. Essa questão aqui, ó, vou começar aqui pela letra A. O que a gente deve fazer aqui? Sempre quando tiver parênteses, a gente tem que eliminar primeiro os parênteses. Para fazer isso, é o famoso chuveirinho. O que é isso? O número que está de fora, ele vai multiplicar todo mundo que está lá dentro. Então, aqui a gente tem 4 vezes x mais 1, que é igual a 10. Então, você vai pegar o 4 vezes x primeiro, aqui, que vai dar 4x, para eliminar parênteses. 4 vezes 1, repete o sinal, né? Vai dar mais. 4 vezes 1, que vai ser igual a 4, que é igual a 10. Pronto. Aqui vai estar montado. O
que vocês precisam fazer agora é isolar o x, ou seja, quem vai afastar aqui primeiro é o mais 4 e ele vai para o outro lado, menos 4. Então, x é igual a 10 menos 4. Dez menos 4, que é igual a 6. Então, 4x é igual a 6. Nesse caso, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que é igual a 6 dividido por 4. Eu falei para vocês que não tem problema o exercício ficar em fração, só que vocês precisam simplificar. Nesse caso, eu vou simplificar, vou dividir em cima e embaixo por 2. Ou seja, o meu x aqui vai ser 3 meios. Ou se você for lá no cantinho e dividir esse x lá no cantinho, e quiser colocar ele, 3 meios já é a primeira resposta. Mas se você quiser colocar ele em forma decimal, vai dar 1,5, tá? E essa é a resposta final. Que não é ponto não, é vírgula. Aí. Bom, a letra B tá falando o seguinte. 3 vezes 5 menos x igual a 50. Mesma coisa, a gente vai fazer o chuveirinho. O 3 vai multiplicar todo mundo que tá lá dentro. Então, a gente começa. 3 vezes 5 aqui vai dar 15. Repete o sinal de negativo. E 3 vezes x vai dar 3x. Que é igual a 50. Nesse caso, vocês precisam lembrar que é igual a 50. Nesse caso, vocês precisam lembrar que o 15 aqui, ele é positivo. Esse sinal do menos pertence ao 3x. Então, o 15, ele é positivo e ele vai para o outro lado negativo. Então, é o menos 3x permanece, menos 3x, que é igual a 50 menos 15. 50 menos 15 aqui vai dar 35. Então, menos 3x é igual a 35. Lembrando, gente, sempre quando o sinal de menos estiver aqui do lado do x, estiver do outro lado da igualdade, não tem problema. Mas se estiver do lado do x, você precisa multiplicar todo mundo por menos 1. Quando você faz isso, quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Nesse caso aqui, o menos 3x, agora ele muda para mais 3x, a gente nem precisa colocar o sinal. E o 35, ele vai virar menos 35. Para finalizar, o 3 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou seja, vai ficar menos 35 dividido por 3. E essa é a resposta, porque os dois não simplificam. Ou, se você quiser ir lá no cantinho, fazer essa divisão e deixar o resultado em decimal, não tem problema. O x, nesse caso aqui, ele vai dar menos 11,66. É uma dízima periódica, tá? Isso, aqui é uma vírgula. Pronto. Pra gente finalizar, eu vou fazer aqui a letra C. Pra gente finalizar a número 6. A letra C tá falando o seguinte: 2 vezes 2x mais 1 igual a menos 18. Cuidado, gente, o menos 18, ele não atrapalha o x, ele continua menos 18. Eu vi alguns alunos sumindo com o sinal dele. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo chuveirinho, ó. 2 vezes 2x vai dar 4x. Mais, a gente vai repetir o sinal. 2 vezes 1 vai dar 2, que é igual a menos 18. Nesse caso, quem está atrapalhando o x primeiro aqui é o mais 2, e ele vai para o outro lado, menos 2. Eu vi muito aluno colocar mais 2 do outro lado, gente, aí ia dar menos, não dá certo. Você tem sempre que lembrar, quando for para o outro lado da igualdade, você tem que virar o sinal deles. Então, aqui vai dar menos 18, menos 2. Lembrando, gente, sinais iguais, não tem jogo de sinal, senão vocês vão errar. Aqui não tem nem parênteses, nem colchete, é só sinal igual. Soma o número e repete sinal. Ou seja, 4x aqui vai ser igual... Tira esse pontinho aí. 4x vai ser igual a menos 20. Soma os números, 18 mais 2, repete o sinal negativo. O 4 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, ou seja, vai ser menos 20
dividido por 4. Nesse caso, então, tem que manter, se a gente faz um jogo de sinal aqui de menos com mais, para a resposta, que vai ser menos, 20 dividido por 4 vai ser 5, e essa é a nossa resposta. A 7, ela quer, analise os ponteiros dos relógios e classifique os ângulos em obtuso, agudo, reto, raso ou nulo. Esse primeiro aqui, gente, ele faz 90 graus, ou seja, esse primeiro aqui é um ângulo reto, tá? Esse segundo é um ângulo, se a gente analisar aqui, ele está indicando qual ângulo que ele está pegando. Então, esse ângulo menorzinho aqui, esse ângulo é um ângulo agudo. Por que ele é agudo? Porque ele é menor que 90 graus, tá? Isso, agudo. Esse ângulo aqui, ó, não tem nenhum ângulo formado entre os ponteiros. Ou seja, aqui nós temos um ângulo nulo. Esse aqui já é todo aberto, ou seja, ele é maior que 90 graus. Então, para esse aqui, vou puxar uma setinha para não confundir, é o obtuso. Obtuso. Esse aqui é um ângulo que ele está fazendo 180 graus, dá até para ver aqui o meio círculo. Esse aqui é o ângulo raso, que é de 180 graus. E este aqui, né, fazendo novamente aí 90 graus, é o nosso ângulo reto. Finalizando, então, o exercício 7. Bom, para a gente finalizar, então, né, vamos fazer essas 3 últimas aí da lista. Tá falando o seguinte, na figura, as letras representam a medida dos ângulos assinalados. Quais pares são opostos pelo vértice? Gente, quando eu falo para vocês que são opostos pelo vértice, peraí, aqui ó, opostos pelo vértice, significa que os ângulos são iguais. Eu quero saber quais desses ângulos que são iguais. Então, aqui eu tenho, ó, este A aqui, o oposto pelo vértice dele é o D. Só você analisar. Esse aqui é o vértice. Vou tirar aqui essa baguncinha que eu fiz. Esse aqui é o vértice, então quem é o oposto dele é o D. Ou seja, A é igual ao D. Aí nós vamos analisar o ângulo B. O ângulo B, quem é o oposto pelo vértice? Então aqui é o ângulo B, tá aqui. Eu quero ver quem que é oposto ao vértice, ele, que então é o E. Eles são iguais. Se eu analisar aqui, ó, eu quero agora o ângulo C. Quem é oposto ao vértice ao C, que é igualzinho a ele, é a figura F. Só isso, exercício bem tranquilo, tá? Aqui eu quero a solução de cada uma das equações. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A. 48x igual a 12. Ou seja, quem está atrapalhando x é 48. Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu vi um monte de aluno colocar 48 dividido por 12. Não é, gente. O 12 dividido por 48. É totalmente diferente. Você tem duas opções. Ou simplificar aqui, ó. Eu sei que vocês podem simplificar aqui por 2, depois por 2, depois por 3. Eu já vou simplificar por 12, tá? Porque 48 eu sei que divide por 12. Ai, professora, mas eu não fiz desse jeito. Primeiro eu simplifiquei por 2, que vai dar 6 sobre 24. Aí eu simplifiquei por 2 de novo, que vai dar 3 dividido por 12. Depois eu simplifiquei por 3, que vai dar esse mesmo resultado aqui, que é de 1/4. Tudo a mesma coisa. Ou, se você quiser ir lá no cantinho, fazer a divisão, não tem problema também, tá? Ou, se você for lá no cantinho e fizer essa divisão, vai dar de 0,25. Pode deixar em fração, só que tem que lembrar de simplificar ou fazer ele em decimal, tá? Então, 0,25. A letra B tá falando o seguinte, 9x igual a 18. Então, 9x igual a 18. Quem tá atrapalhando é o 9, ele está multiplicando e ele vai passar, então, dividindo. Então, aqui vai dar 18 dividido por 9. 18 dividido por 9, que é mais fácil, essa resposta aqui vai ser igual a 2. A letra C tá falando o seguinte, 7x igual a 0. Quem tá atrapalhando é o 7. Ou seja, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 0 dividido por 7. Só que se você não tem nada e você divide por 7, sua resposta vai ser nada. Continua sendo 0, né?
E por último, eu tenho que 35x, que é a letra D. 35x é igual a menos 105. Menos 105 está lá na dele, continua aqui do outro lado, menos 105. E o 35 está multiplicando, ele vem dividindo. Ou seja, o valor aqui, se você for lá no cantinho, não esqueçam do sinal, é menos 3, tá? Pra gente finalizar aqui, o exercício 10. Aqui eu sei que dá 360, só que o exercício não dá nenhuma informação desses ângulos laterais. Então, vocês não podem colocar que a soma deles dá 360, porque você não sabe vai somar com o quê. Você não pode chamar de x, só se o exercício falar que é x. Então, a análise que vocês têm que fazer é essa aqui, ó. Que esse ângulo é exatamente igual a esse. Ou seja, eles são opostos pelo vértice, que significa que eles são iguais. Ou seja, 5x é igual a x mais 20. Eu preciso achar o valor do x. Para eu achar, o x precisa ficar pertinho do outro. Esse x aqui não tem nada perto dele, significa que ele é positivo e ele vai para o outro lado negativo. Ou seja, 5x menos x é igual a 20. 5x menos x é 4x, que é igual a 20. O 4 aqui, ele está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, x é igual a 20 dividido por 4. Nesse caso, o valor do x é 5. Se eu pedir só o valor do x, gente, a gente já finalizou. Mas caso eu peça para vocês calcularem o valor do ângulo, só você tirar aqui no lugar do x, tira e coloca o grau que você achou. Não esquece de colocar aqui graus, tá? Isso. Então, vai ficar 5 mais 20, que é igual a 25 graus. Como eles são iguais, se 25 aqui em cima, aqui embaixo, em cima também vai dar 25 graus. Então, 5x, que é 5 vezes 5, que é a mesma coisa de 25 graus. Finalizando assim o exercício. Boa prova para vocês, tá? E vamos estudar. Um beijo.